Tudo é possível para aquele que tenha fé. Uma mensagem que hoje eu acordei e ela veio em minha mente, né? E tem algumas outras versões, algumas passagens, traduções do livro sagrado, aonde que o próprio Jesus diz, né? Que tudo é possível aquele que crê, né? Algumas outras traduções, tá? Tudo é possível aquele que tenha fé. E isso me fez lembrar uma situação, né? Que uma vez o meu irmão foi buscar eu em devido lugar numa cidade lá em São Paulo, né? E aí a gente voltando, eu achei até engraçado, né? Às vezes tem situações da vida que a gente tem fé sem a gente sentir, né? E aí ele falou pra mim, ó, a gasolina do carro tá acabando e faltava alguns quilômetros, né? Alguns km, né? E aí ele falou, você tem fé? A gente tinha que andar quase aí 80, 90 quilômetros, né? Da onde que eu tava pra casa dele, né? E eu falei, eu tenho fé, né? E não sei se ele tava me testando, mas sempre tive fé. E aprendi que a fé, a gente alcança ela nos momentos mais melindrosos da vida. E eu pude entender, né? Que todos nós temos uma fé. Às vezes a gente não enxerga, mas a gente acredita, né? Porque a fé é pelo ouvir, e ouvir palavras boas, não palavras ruins, né? Então, não sei o momento da sua vida que você está passando, está vivendo. Ele diz, né? Tudo é possível. Aquele que crê, tudo é possível aquele que tem a fé, né? Então a fé, ela é algo que a gente não pode perder. Porque se a gente perder ela hoje, a gente não teria sentido, né? Porque se ele mesmo disse, né? Tudo é possível aquele que crê. Crê. Por mais que as pessoas dizem que você não vai conseguir, mais crer. Tenha fé que você vai vencer. Tenha fé que tudo vai dar certo. Tenha fé que você vai alcançar os objetivos que um dia você sonhou, que um dia Deus pôde usar alguém, seus anjos na terra, para dizer que você ia conseguir, que você ia vencer, que você ia alcançar. E em uma situação longe de tudo, longe de pai, longe de mãe, só me faltava 50 centavos para fazer uma folha. Naquela época era folha de currículo. E são coisas que vêm na minha memória. E eu não tinha 50 centavos para fazer uma folha de currículo, para levar para uma empresa, uma multinacional.
e tinha uma oportunidade que eu sabia fazer, que alguém me ensinou, e isso me chama a atenção. Se eu não tivesse fé, não foi por acaso. E conversando com o Divino Protetor, conversando com Deus, como estou aqui hoje, para muitos pode ser apenas um vídeo, mas eu tiro esse lugar bonito aqui, ó, dessas árvores, né, que está atrás de mim, e falei, meu Deus, eu não tenho 50 centavos, eu não tenho ninguém aqui que possa me emprestar ou me arrumar. Depois que eu entrar nessa empresa, eu posso pagar essa pessoa. Mas poderia ter alguém, mas fiquei com vergonha, fiquei com medo. E às vezes Deus coloca pessoas nas nossas vidas que às vezes a gente tem medo de se expressar, a gente tem medo de dizer o que está acontecendo. Tem pessoas que a gente não tem que dizer, porque tem pessoas que nem de nos apoiar vai abater a nossa fé. E naquele tempo era assim que eu estava pensando. E saí a caça ao tesouro. E se eu não tivesse fé, eu não teria encontrado uma simples moedinha de 50 centavos para fazer o currículo. Tem uns cachorrinhos brincando, né, na natureza. E a fé, ela nos permite não ser corajoso. A fé, ela nos permite ter a certeza do que a gente almeja, né? E a gente almeja chegar onde o Senhor falou, nos deu capacidade, nos preparou, nos modelou, né? E isso é a certeza que a fé faz a gente ter. E nessa trajetória estava num devido lugar aquela moeda. Todo feliz, olhei para o céu e agradeci. E falei, Senhor, obrigado. Obrigado que o Senhor nunca possa tirar de dentro de mim a sua fé. Que o Senhor nunca possa tirar de dentro de mim o teu Espírito Santo. Porque fé não se trata de religião. Fé não se trata de placa de igreja. Porque a própria palavra diz, tudo é possível àquele que crê. Tem as suas exceções? Tem. Porque nós não podemos deixar de acreditar. Nós não podemos deixar de acreditar que existe outro lado da moeda. Existe o mundo espiritual. Aquele que nunca viveu o mundo espiritual, ele nunca vai entender. Por quê? Não é que ele não foi ensinado dentro do seu templo, dentro da sinagoga, dentro das suas instituições. Mas você pode ter certeza que existe propósito para o reino. Para o reino. Então, eu já vi, através de orações de pessoas boas que tinham uma fé
não apenas grande, mas tamanho de um grão de mostarda, que levou essa pessoa a contemplar o seu milagre, a contemplar a sua cura, a contemplar o seu objetivo, contemplar passar num curso de medicina, às vezes sem ter condição, a sua família sem ter condição, né? E quantas outras situações pude ver, contemplar, né? E isso é muito bom. Pessoas que não falavam, pessoas que não tinha como, nasceu com aquela deficiência. E a questão de fé, a questão da fé sobre a vida do seu pai, sobre a vida da sua mãe, com os seus propósitos, com as suas crenças. Hoje os seus filhos vê, hoje os seus filhos ouvem. É raridade, é raridade. Pode acontecer? Pode. Tem todo o processo. Porque ele mesmo diz, tudo é possível aquele que crê, tudo é possível aquele que tem a fé. Se você não tiver, como que eu posso fazer você ter uma coisa que você mesmo não acredita? Não tem como. Não tem como. Porque até só cai uma folha da árvore, se ele permitir. E essa mensagem hoje me deixou assim, sabe? Muito agraciado a parte do céu. Porque tudo é possível aquele que crê. Crê. Crê que você vai vencer, crê que você pode chegar aonde você chegar. Mas quando você chegar, não deixa de desacreditar. Porque quem foi que te colocou lá? Foi Deus. Deus que capacita, Deus que aperfeiçoa. Se hoje estamos vivos, é porque nós tem o fôlego de vida. E o fôlego de vida nem sempre veio para alguns diferente, outros são encurtados com as fatalidades da vida. E a fatalidade da vida, ela existe. O amanhã só pertence a Ele. Então, tenha fé. Tenha fé nos seus propósitos, tenha fé na sua família, tenha fé no seu esposo, na sua esposa. Por mais que ela não entende, ele não entende o seu sonho. Porque ninguém entendia o sonho de José. E mais difícil que ele foi vendido pelos seus próprios irmãos, do seu próprio sangue. Então não se iluda. Não se iluda com a circunstância, não se iluda com as pessoas que às vezes pode ser do seu sangue. Mas se você tem a fé e crê em algo diferente, essas pessoas possam olhar para ti totalmente diferente, como o meu irmão no início do vídeo eu falei para vocês. E era uma ocasião muito difícil, que a gente estava indo velar um ente querido. E aí não é que não tinha um posto perto, tinha um posto mais próximo, uns 40, 50 quilômetros. E ele perguntou para mim, tem fé para a gente poder chegar em casa? Eu falei, tem. Então, situações da vida que
faça você ter fé. Se você não tem, peça a Deus fé. E acredite que você vai conseguir. Acredite que você vai vencer. Acredite que você vai honrar quem achou que você não ia honrar. Então, nesse dia de hoje, tenha fé. Tenha fé no Criador. Tenha fé que Ele vai tirar você dessa situação. A circunstância pode estar todo mundo se preocupando com a sua vida, com o que vai ser, o que deixou de ser. Mas não esqueça, peça a Ele entendimento, peça a Ele sabedoria. Como nos pergaminhos fala, peça a Ele fé. Mas não desacredite. Porque quando você desacreditar, você já perdeu sua fé. Quando você desacreditar, você pode ter tudo que você necessita, tudo que você precisa. Você passa a perder tudo num piscar de olho. E nem sempre o tudo não é nada. E às vezes o nada, para algumas pessoas no mundo espiritual, é ter tudo. Não tem um carro de luxo, não tem uma casa grande, mas a fé que faz essas pessoas a entender, a crer e a ter fé é saber que nos seus piores momentos das suas vidas, Deus fez algo que só essas pessoas, só essas famílias pôde entender, pôde saber que Ele é maravilhoso, que Ele é tremendo, que Ele faz o que ninguém faz. Então, eu deixo essa mensagem nesse dia de hoje para você, que tudo é possível aquele que crê. Se é tirar um passaporte, se é viajar, se é conhecer lugares, se é o que for, passar num concurso, passar numa faculdade, tirar sua habilitação, casar, viajar, tenha fé, tenha fé. Tudo é possível aquele que crê. E tudo é possível quem tem fé. Quem tem fé alcança. Quem tem fé não precisa subir escada. Quem tem fé não precisa pegar carona. Quem tem fé não depende de padrinho, porque o maior padrinho já deu a gasolina para poder prosseguir. Então tenha fé e crê de agora em diante. Entra uma semana com fé, entra uma semana com alegria, entra uma semana com determinação. Porque a fé sem uma ação, ela é morta. E a ação sem fé não pode acontecer, pode dar errado, quanto pode dar certo. Mas se você colocar Deus em primeiro lugar, com fé, eu te garanto, você chega aonde muita gente não queria que você chegasse. Então que Deus te abençoe, a sua casa, a sua família, seus negócios. E vamos para cima nesse dia de hoje.